Hora da nossa coluna de direito com o nosso colunista Paulo Vitor Souto, especialista em direito trabalhista, que já está aqui ao meu lado. E o assunto é o tema bastante atual, que é a lei de equiparação salarial sancionada recentemente. Boa noite, essa lei aí já chegou, provocando polêmica, é claro, muitos debates, porque ela tenta resolver essa questão da diferença salarial entre homens e mulheres, que a gente sabe que é uma realidade no nosso país, que os homens ganham mais do que as mulheres, não é isso? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Simon. Boa noite, telespectador, mais uma vez. Satisfação estar aqui. De fato, Simon, a legislação ela parece trazer o óbvio, mas como a gente sempre diz, às vezes o óbvio precisa ser estabelecido de maneira na legislação, para que de fato fique evidente. E é isso que a gente precisa realmente pontuar, esclarecer quais são as vantagens e desvantagens dessas novas legislações e o que ela inova nesse caso concreto. Bom, e por trazer esse debate, a gente também, antes da gente tirar aqui algumas dúvidas, a gente foi saber o que é que os peçoenses, os paraibanos acharam dessa mudança na legislação. Vamos conferir. Acho que isso que ainda acontece bastante, essa diferença de salário entre homens e mulheres. A mulher acaba sendo menos privilegiada. Eu acho super justo que todos tenham a mesma igualdade salarial, que seja pago tudo por igual. Eu até acho que a mulher deveria ganhar um pouquinho mais, já que a gente tem tantas obrigações em casa, muitas vezes mais do que o homem. Família, filhos, mas eu acho que isso super certo, pelo menos já é um passo a mais que a gente está dando. Não tem nem o que pensar, né? É uma coisa bem lógica. Se faz a mesma função, exerce a mesma função, tem que ganhar no mínimo igual. E a mulher, até porque a mulher, às vezes, ela ainda tem um segundo turno em casa. Ela chega em casa e tem que trabalhar, continuar trabalhando. Então é muito mais, se torna cansativa a rotina. No final das contas, a mulher é muito mais exigida até no próprio trabalho do que o homem, porque ela trabalha em casa e no serviço. Conheço vários casos. Inclusive tem gente da minha própria família, que já passou por essa situação. Tudo desleal, né? Eu não concordo, Porque hoje a mulher ela tomou seu espaço, ela já tem seu espaço, A mulher ela é capaz, sim, sempre foi, Mas a gente, graças a Deus, com muita força, muita dedicação, as mulheres já quebrou essa barreira, Como que diz. E graças a Deus hoje todo mundo é capaz de conquistar o seu espaço, ir atrás dos seus sonhos e ganhar a mesma coisa ou até mais. Sou totalmente a favor. Independente do gênero, eu acho que se é dessa a mesma função, não tem por que ter diferença de salário. Eu acho que até demorou para essa lei entrar em vigor, já deveria ter entrado há mais tempo. Bom, pelo menos a maioria aí se mostrou favorável, mas é porque, infelizmente, a gente sabe que tem uma questão de machismo, que é cultural no nosso país, e essa lei vem tentando reverter isso. Mas vamos explicar na prática, Já que você estava até falando que às vezes precisa ser dito para a lei se tornar mais clara, mas o que é que muda na prática com a sanção, dessa lei que foi aprovada? Simon, essa lei, a Lei 14.611, de 23, foi publicada há pouquíssimo tempo, sancionada há pouquíssimo tempo, e de fato ela estabelece essa obrigatoriedade da igualdade salarial entre homens e mulheres. Ela estabelece novos mecanismos para que essa fiscalização ocorra de maneira mais efetiva. Ela estabelece penalidades mais elevadas para que, em caso de descumprimento, isso seja penalizado de maneira muito mais elevada e muito mais severa. Exatamente para, como você acabou de expor, Simon, uma questão cultural. Tem que ser combatida, tem que, de fato, ser cada vez mais difundida para que, de fato, empregadores e empregados saibam de suas obrigações. Agora, na prática, tem que seguir algumas regras, não é só porque tem um homem, a mulher vai ganhar o mesmo, mas tem alguns critérios como tempo de serviço, funções. Explica pra gente assim, quais são os critérios para ter essa equiparação. Isso, de fato, Simon. A equiparação salarial ela já é algo que existe no nosso ordenamento jurídico há muitos anos. Essa legislação ela apenas deixa de forma mais evidente e de forma muito mais clara os mecanismos para se estimular a igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, para este caso concreto, o que de fato é necessário existir, efetivamente, empresas que têm mais de 100 empregados, elas têm que estabelecer um relatório periódico para que, de fato, as remunerações sejam difundidas e que se demonstre de maneira efetiva que homens e mulheres que atuam na mesma função, no mesmo tempo de empresa, no mesmo local, que efetivamente recebam o mesmo salário. Canais de comunicação, ouvidorias devem ser criadas para que efetivamente denúncias possam ser formalizadas em caso de descumprimento, além de efetivamente penalidades bem mais severas. Essa nova legislação estabeleceu uma penalidade mais elevada 10 vezes do que a anterior, ou seja, baseado no maior salário da empresa
ela pode ser penalizada até 10 vezes esse salário, o que torna muito mais severo eventuais descumprimentos. Ou seja, é importante esses critérios também, porque a gente não pode querer que um funcionário ganhe o mesmo que o outro, independente do sexo, mas se ele tem uma carreira dentro da empresa, ou seja, porque tem a questão do plano de cargos e carreiras que muitas empresas estão implantando, então, ou seja, tem que ser levado em consideração isso, né? Ou seja, não vai ser de qualquer modo, né? Não, de fato, sem sombra de dúvidas. Empresas que têm planos de cargos e salários, plano de cargos e carreiras, efetivamente elas vão seguir seus critérios objetivos. Essa legislação ela estabelece exatamente o combate em caso de descumprimento desses critérios objetivos. Ou seja, se há um critério objetivo que vem sendo descumprido com funcionários trabalhando na mesma função, com o mesmo tempo de empresa, efetivamente com a mesma qualificação, em caso de descumprimento, sim, poderá haver essa penalização. Mas se eventualmente esses critérios objetivos eles são respeitados, existem pessoas com tempos diferentes na empresa, com funções diversas, não necessariamente essas pessoas vão receber o mesmo salário. Bom, e como é que o empregado, né, pode também denunciar, o que é que ele tem que juntar de provas, ou seja, como é que ele se pode se proteger caso a empresa esteja descumprindo nessa nova regra? É o que a gente sempre alerta, Simon, e é o telespectador muito importante frisar isso. Existem diversos canais para que, em caso de descumprimento da legislação como um todo, não apenas dessa, havendo esse descumprimento, pode-se denunciar o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, os sindicatos que eventualmente podem atuar de maneira coletiva no combate a essas violações e não apenas dessa forma. Individualmente, o trabalhador pode procurar um profissional de sua confiança em caso de descumprimento, eventualmente judicializar, buscar essas equiparações, essa igualdade salarial em juízo. Isso vai ser analisado caso a caso na justiça do trabalho e, eventualmente, sendo comprovado, vai ter toda a equiparação, todos os direitos assegurados. Doutor Paulo, mas como o senhor disse, né, como a multa é pesada, acho que as empresas vão se esforçar para tentar cumprir essa nova legislação, né? Pelo menos é o que a gente espera, não é isso? De fato. E muito obrigado por sua participação e boa noite. Até a próxima. Obrigado mais uma vez. Obrigado, telespectador, mais uma vez.